A paz do Senhor, amadas, a paz do Senhor, amados. Que o Senhor esteja sobre cada um de vocês, que haja agora neste momento a cobertura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós passamos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre os umbrais da sua vida, da sua casa, da sua família, sobre a minha vida, minha casa, minha família. Nós cobrimos agora com o sangue de Cristo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido, todo mal que tem se levantado para impedir você de ouvir a ministração, de fazer os exercícios, seja repreendido agora para a honra e glória do Senhor. Todo inimigo que tem se levantado para impedir você de completar o reação espiritual, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todos aqueles que começaram e estão sentindo dificuldades, sejam libertos agora para a honra e glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu declaro. Amém? E eu quero convidar você, que está fazendo reação espiritual, antes de ouvir essa ministração, procure um lugar tranquilo, se possível, coloque um fone de ouvido, pegue o seu caderno de guerra para você anotar a ministração, tudo aquilo que o Senhor trouxer ao seu coração, toda palavra que vivificar em você, anote para futuras pesquisas, para você no futuro poder voltar e ver o que o Senhor tem trabalhado na sua vida. Amém? E quando você terminar de ouvir a ministração, faça os exercícios. Os exercícios são muito importantes, muito importantes. Quem está fazendo os exercícios está tendo resultados. O Senhor está trabalhando, porque no tempo que você está fazendo os exercícios, o Senhor trabalha no seu coração. É um tempo que você se aquieta, se acalma diante do Senhor, e o Senhor tem oportunidade, o Espírito Santo tem oportunidade de edificar a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, vamos começar agora a nossa ministração 7, Academia Reação Espiritual, a primeira parte. Nós temos essa ministração de hoje e a próxima, e a gente conclui o nosso Reação Espiritual. Então, eu vou começar a gravar hoje a primeira parte do Reação do Academia, e na semana que vem eu já posto a segunda parte da Academia Espiritual. Então, será dividido em duas ministrações, Academia 1 e Academia 2. Então, nós começamos agora a nossa academia espiritual, onde nós vamos fortalecer nossos músculos espirituais para a honra e glória do Senhor. E toda a base da nossa academia espiritual será a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a base é tudo baseado no que está escrito na palavra de Deus, porque toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Anotem esse versículo, anotem essa munição, interiorizem, entendam que a Bíblia é um livro de estudo, é um livro para te aperfeiçoar, para te corrigir, para te instruir, para te repreender, para te ensinar o caminho da perfeição nas boas obras do Senhor, porque o Senhor nos criou para boas obras. Nós precisamos entender isso, amém? Então, nós entramos agora, abrimos a nossa academia Reação Espiritual. É um campo, esse local que a gente está abrindo agora, ele é um campo de treinamento espiritual, onde os guerreiros, as guerreiras de Deus, são formados pelo Espírito Santo no fogo da perseverança e na disciplina da fé. Não é um curso, é um processo de esmagamento que vocês vão passar agora. Um processo de confronto, é um processo de provação. A academia Reação Espiritual, ela não é um evento, ela é uma convocação celestial. Aqui, o discípulo deixa de reagir na carne e aprende a reagir no
espírito. O sofrimento se transforma em sabedoria. A espera se transforma em maturidade. E o deserto em território de crescimento. Deus está trabalhando as nossas raízes. Deus confronta o orgulho. Deus cura feridas. E Deus trabalha em nós, estabelecendo alicerces firmes, fazendo de nós guerreiros e guerreiras inabaláveis. Por isso nós estamos abrindo, gente, a nossa academia hoje. Academia espiritual. Assim como nós temos a academia que as pessoas vão para malhar o físico, essa é a academia do Reação Espiritual. É a nossa academia onde nós vamos malhar, nós vamos esmagar os nossos músculos espirituais para que eles passem pela hipertrofia espiritual, ou seja, o crescimento espiritual. Amém? Cada ministração será um exercício espiritual. Cada oração, um golpe contra as trevas. Cada renúncia que nós fizermos será uma vitória silenciosa diante dos céus. A academia é o ambiente do esmagamento e da lapidação, onde o Espírito Santo treina a alma para resistir e o coração para permanecer. Quando você fala assim, Meire, esmagamento, não tenha medo de ser esmagado por Cristo. Não tenha medo de ser esmagado pelo Espírito Santo, porque tudo de bom vem do Senhor. A academia espiritual, a nossa academia, é onde nós vamos aperfeiçoar a nossa fé, nós vamos aperfeiçoar a constância, nós vamos moldar a constância, aprender a ter constância. Nós vamos moldar o nosso caráter, nós vamos alinhá-lo ao caráter de Cristo. Por quê, gente? Porque reagir espiritualmente é escolher confiar quando tudo desaba. É escolher permanecer quando todos recuam e crer quando tudo parece impossível. Na nossa academia, Reação Espiritual, lembrem bem desse nome. Fala, olha, nós estamos agora entrando na academia. Visualizem a nossa academia da Escola de Propósitos. A nossa Escola de Propósitos inaugura hoje uma academia. Uma academia para quê? Para que nós possamos fortalecer os nossos músculos espirituais. Na nossa academia, a Bíblia será o nosso manual. Aqui na academia nós usamos a Bíblia como manual. Por quê, Mir? Porque ela é a fonte de toda a instrução e verdade. O Espírito Santo, ele é o treinador nessa academia. Ele é aquele que guia, que disciplina, que fortalece. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É o caminho por onde nós andamos. Jesus Cristo é a verdade que nós seguimos. Jesus Cristo é a vida que nós imitamos. E o Pai? O Pai é o nosso alvo. É o nosso propósito supremo. É o destino de toda a nossa jornada espiritual. Tudo que fazemos, aprendemos e suportamos aqui é para nos tornarmos semelhantes a Cristo e viver para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Esta é a Academia Reação Espiritual, onde em unidade adoramos o Deus único, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade Santa. Onde guerreiros são forjados, corações são quebrados e o Espírito Santo governa cada treino com poder e santidade. Aqui, o fogo não destrói, ele purifica. Aqui, a pressão não mata, ela revela. Aqui, o esmagamento não é o fim, é o início de uma unção que o mundo não pode imitar. Hoje avançamos para o 7º passo da nossa reação espiritual, ou seja, para a academia Reação Espiritual. Hoje nós damos o 7º passo. Nós já demos o primeiro passo, que foi na dimensão física e espiritual.
O nosso segundo passo foi quando fizemos a decisão, encontramos os dois caminhos, percebemos que não há um meio termo, nós precisamos decidir. E depois nós demos o terceiro passo quando descobrimos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. O outro passo foi quando reagimos, reconhecendo quem realmente é o nosso inimigo, olhando nos olhos do inimigo. O outro passo que nós demos foi a capacitação, onde nos preparamos para a batalha, onde nós estávamos nos capacitando, preparando para quê? Para nos posicionarmos em batalha. E na semana passada nós aprendemos sobre a atitude, vencendo e permanecendo inabalável. E hoje nós estamos dando o nosso sétimo passo, inaugurando a nossa academia, um espaço para que nós estejamos em constante aperfeiçoamento, em constante afiação de espadas, em constante fortalecimento de músculos, em constante vigilância, sempre prontos e preparados para qualquer minuto que o inimigo nos atacar, nós estejamos prontíssimos, preparados, inabaláveis, vencendo e permanecendo em Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que nós vivemos em guerra. E não é uma guerra visível, mas é uma guerra espiritual, que se trava todos os dias no nosso coração, na nossa mente, nas circunstâncias onde a gente vive. Nós estamos do lado de Jesus Cristo nessa batalha, já escolhemos isso, lembra? Ele é o nosso comandante, autor e consumador da nossa fé. A mesma fé que nos mantém em constante vitória. Descobrimos quem somos em Cristo. Filhas, herdeiras, filhos, herdeiros, guerreiras, guerreiros do reino de Deus. Nós entendemos que não podemos mais permanecer passivas diante dos ataques do inimigo. É hora de reagir. O inimigo, ele não anuncia quando vai nos atacar. E por isso é necessário estarmos em constante treinamento espiritual, mantendo o coração firme, o espírito desperto, porque a guerra é espiritual e as nossas armas também são. A nossa preparação também é espiritual. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e verdade, porque Ele é espírito. E é necessário que aqueles que o adorem em espírito. É necessário que aqueles que guerreiam, guerreiem em espírito. Então nós temos que entender que a batalha, que a guerra é espiritual, que as armas precisam ser espirituais e que a reação também precisa ser espiritual. Aquele que está em Cristo Jesus não tem medo da batalha, não tem medo do esmagamento, não tem medo do exercício espiritual, não tem medo de dar o passo de fé. Aquele que está em Cristo, ele não teme essas batalhas. Ele usa cada uma dessas circunstâncias como campo de amadurecimento e vitória. Um guerreiro, uma guerreira em crescimento não busca apenas a força. Ele se coloca à disposição do seu Senhor, submete-se ao processo de esmagamento em total obediência à vontade daquele que é o seu dono. E quem é o nosso dono? Nosso dono se chama Jesus Cristo. Então nós precisamos de estar à disponibilidade, nós colocarmos a disponibilidade de Jesus. Nós não podemos ir até Jesus buscar somente força. Nós temos que estar disponíveis para fazer o que Ele mandar, porque afinal de contas, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso dono? Jesus. Ele compreende que se o Senhor o colocou nesse processo, é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele quem? O guerreiro, a guerreira. Nós, como guerreiros, precisamos compreender que Deus, ele nos colocou nesse processo para quê? Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou seja, eu estou num processo de esmagamento porque isso vai ser o melhor para mim. Eu estou em uma circunstância de provas
porque é o melhor para mim, para o meu crescimento. Então eu preciso entender que Deus não nos coloca em situação para nos destruir. Ele só nos coloca em situações para nos fortalecer e edificar. Então Deus, ele não desperdiça nada. Deus, ele não desperdiça dor, não desperdiça circunstância, não desperdiça lágrimas, nem os nossos silêncios. Cada pressão, cada espera, cada renúncia tem um propósito. Amém? Nós vamos entender agora o que é esse esmagamento que eu estou falando desde o início. Que processo de esmagamento é esse? Nós passamos por um processo de esmagamento. Ele é o processo em que Deus, ele transforma dor em destino e faz fluir aquilo que estava oculto dentro de nós. É o momento em que a carne é moída para que o espírito floresça. É o processo em que o eu é reduzido para que Cristo seja exaltado em nós e através de nós. Na Bíblia, o esmagamento representa o processo divino de pressão, de provação e onde nós nos rendemos totalmente. E Deus, nesse momento, ele nos transforma para que a gente seja algo além do nosso natural, para que algo espiritual, precioso, brote de nós. Aquilo que é comum em nós vai se transformar em algo precioso através desse processo do esmagamento, da prensa. Lembrem da prensa? Pois é, da prensa nasce o azeite, do lagar nasce o vinho, do barro amassado nasce um vaso, do grão moído nasce o pão, do incenso triturado nasce o perfume, da forja do ouro vem a pureza, e da semente que morre nasce um fruto que permanece. Em cada processo, Deus gera algo eterno em nós. Cada um desses processos revelam a dimensão do trabalhar de Deus, onde o que parecia perda se torna em poder e o que parecia fim se torna o início de uma nova unção. Ou seja, quando você entra na academia, você passa pelo processo do esmagamento, assim como o azeite, ele nasce do esmagamento da azeitona. O que será que vai nascer do esmagamento do seu eu? Pense. Quantas coisas boas o Senhor vai tirar desse processo em que Ele te coloca? A partir do momento que você decide, eu entro para a academia espiritual e eu vou me exercitar, eu vou cumprir com honradez aquilo pelo que eu me propus. Aguarde, porque quem trabalha em você é Deus. Não sou eu e nem é você mesmo. Quem faz esse processo, quem faz brotar disso aí, daquilo que era ruim em nós, brotar aquilo que é bom, Deus transforma toda a nossa dor em coisa boa. Por exemplo, quando você é curado de uma dor emocional, quando Deus te cura daquela dor emocional, Ele usa aquilo que era dor emocional em você, passa a ser remédio para alguém. Pensa para você ver. Então, se você deseja transpirar a fé em Deus, aquela fé que crê no incrível, que vê o invisível e que realiza o impossível, então prepare-se para esse processo de esmagamento. Se deixe ser esmagado por Deus. Se deixe ser triturado por Deus. Se deixe ser moldado por Deus. Se deixe ser moído por Deus. Faça como a semente, morra. Morra para que você nasça novamente. Morra em Cristo. Não estou dizendo que se mate sua carne. Não é isso que eu estou dizendo. Não entendam mal. Morrer, quem tem que morrer? Morrer o seu eu. Morrer o seu ego. Isso precisa morrer. Morrer aquilo que faz com que nós nos afastemos de Deus, ou seja, a nossa vontade humana, nossa carne humana. Então, se nós queremos viver essa fé tremenda, nós precisamos nos entregar ao Senhor nesse processo de esmagamento.
O azeite que alimentava o fogo do altar era extraído da azeitona esmagada. Veja lá, Êxodo 27 e 20. Sem o esmagamento não havia luz. Assim também é com a fé. Ela só brilha quando o orgulho é despedaçado e o coração é moído diante de Deus. O Senhor, ele nunca desperdiça o esmagamento. Ele usa para formar em nós uma fé purificada, provada e inabalável. Fé que não se apoia em sentimentos, mas na palavra viva do Senhor. Amém? Então nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos deixar que o Senhor nos esmague, ou seja, esmague o nosso orgulho, esmague tudo aquilo de ruim que tem em nós, a nossa rebeldia, esmague tudo que nos afasta do Senhor, para que disso produza uma fé inabalável, incontestável. Amém? Então, quando nós entregamos o nosso eu nas mãos do Senhor e permitimos que Ele trabalhe, algo maravilhoso acontece. Ao passo que também quando nós resistimos e não permitimos, Deus deixa que nós façamos a nossa própria vontade. E isso é terrível quando nós fazemos a nossa própria vontade. Então vamos ver aqui alguns esmagamentos dentro da palavra de Deus e o que se extrai de cada um. Por exemplo, do azeite, o esmagamento que gera unção. Quando se esmaga a azeitona, nasce o azeite, que a gente usa o azeite para quê? Para ungir, não é? O processo, né? A azeitona, ela precisa ser colhida, limpa, prensada até romper para que o azeite puro seja extraído. Veja lá Êxodo 27 e 20. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batida. Para quê? Para a iluminação, para que a lâmpada arda continuamente. Então o azeite, ele representa a unção, ele representa a presença do Espírito Santo. Se a azeitona não fosse amassada, não fosse prensada, não fosse quebrada, não iria sair o azeite. Para quê? Para que houvesse a iluminação no tabernáculo. O tabernáculo representa nós somos o templo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. Então precisa ser moído em nós todo o orgulho, toda soberba, tudo que é mal, para que possa fluir a luz do Espírito Santo em nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nós. Precisa ser quebrado. O Espírito Santo, ele é aquilo que traz vida para nós. Amém? Então, quando eu falo, o azeite representa a unção e a presença do Espírito Santo, que é o quê? O símbolo de um processo em que algo é quebrado dentro de nós. E aí, o Espírito Santo, ele flui com pureza de dentro de nós. Sem o esmagamento, não há o fluir. Deus, ele permite pressões para extrair de nós o que é puro e celestial. O azeite não sai enquanto a casca, ou seja, a aparência humana não se rompe. Enquanto nós estivermos com o nosso coração duro, com dureza no coração, com orgulho, com autocomiseração, achando que nós vamos ganhar o céu pelas obras das nossas mãos, nós não estaremos deixando que o Espírito Santo flua em nós. Por quê? Porque vai estar duro, a casca vai estar dura, a natureza humana vai estar ali forte. Amém? Então nós precisamos deixar que o Senhor nos quebre por dentro. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, sermos como a azeitona que permite ser esmagada para que dela flua o azeite puríssimo, para que haja luz no tabernáculo. Então nós precisamos dessa luz. Amém? Outro processo é o vinho, o esmagamento que gera alegria e nova aliança. A uva, ela é pisada no lagar para gerar o vinho. E o vinho, na revelação bíblica, aponta para o sangue,
para a aliança, para a alegria restaurada. Provérbios 3:10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. O vinho é figura de alegria, do sangue e da aliança. Então, o vinho representa para nós o sangue de Jesus, que foi derramado para que nós tivéssemos liberdade, nos reconciliássemos com o Pai e tivéssemos a alegria plena da salvação. Aqui, o lagar transbordante representa o resultado da fidelidade e obediência, o fruto do esmagamento que gera abundância espiritual e alegria no Senhor. Amém? Então, quando nós deixamos esmagar tudo aquilo em nós que gerava tristeza, que gerava angústia, que gerava todas essas coisas que nos paralisam, todos esses medos terríveis, aí vai fluir em nós a alegria da presença do Senhor. Então Jesus, ele foi pisado pelos nossos pecados. E o cristão é levado ao lagar para que o velho homem morra e a nova natureza se manifeste. Do lagar de Cristo nasceu o cálice da salvação. Jesus foi esmagado. Jesus foi machucado. E é literalmente por causa de nós. O outro esmagamento que eu falo para vocês é o vaso. O esmagamento que gera forma e utilidade. O barro ele é amassado, moldado, levado ao fogo para ser firmado. Jeremias 18:4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso conforme a sua vontade. O vaso representa o caráter. Deus quebra o que foi formado por mãos humanas para refazer conforme o seu propósito. O esmagamento aqui é o tratamento interno, a reconstrução do ser, para que o vaso não apenas exista, mas contenha a glória do Senhor. Então nós somos um vaso. Quando esse vaso se quebra, quando nós usamos as nossas próprias vontades para construir algo para nós que não é do agrado do Senhor, o vaso se quebra. E a plenitude da presença do Senhor não vem, a glória de Deus não é depositada em nós, nós nos tornamos um vaso inútil, um vaso de desonra, um vaso quebrado. Mas Deus, na soberania dele, ele nos amassa e nos refaz. Então ele amassa o vaso velho e ele refaz um vaso novo. É isso que Deus está fazendo em nós, através dos exercícios do reação espiritual. E ele vai fazer muito mais em nós, entrando nós na academia espiritual agora, para que possamos exercitar continuamente exercícios espirituais, afiar nossas armas espirituais. Olha, o pão, o esmagamento que gera vida. O grão, ele precisa ser moído, amassado e passado pelo fogo para se tornar pão. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. O pão é Cristo, moído por nossas transgressões, partido para alimentar muitos. Quando Deus nos leva a esse processo, ele está transformando o nosso ego em alimento espiritual para outros. O grão isolado alimenta pouco, mas o grão partido alimenta uma multidão. Então Deus usa aquilo de nós, aquilo que morreu em nós, e gera. Então, morreu algo que era ruim. E aquilo que morreu, que foi esmagado, que foi retirado, que foi amassado, vai tirando, expurgando tudo que era ruim. E dali, a partir daquele processo, vai nascendo o que é bom, o que a gente usa para alimentar os outros. O que a gente usa para alimentar os outros? Nós não precisamos estar cheios do Espírito Santo para derramar sobre os outros a palavra de Deus. Então, nós alimentamos o outro com o nosso serviço, amando as pessoas, cuidando das pessoas, orando pelas pessoas. Então, são atitudes que só nascem através de moermos, de esmagarmos, ou seja, de permitirmos que o Senhor realize em nós essa grande obra. Amém? O incenso, o esmagamento que gera adoração pura.
As especiarias do incenso, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, eles eram triturados até virarem um pó fino e só então eles eram queimados no altar da adoração. Êxodo 30, 34 ao 36. Moerá a parte dele em pó e o porás diante da arca do testemunho, onde eu me encontrarei contigo. O incenso, ele representa a oração e a adoração. Deus, ele recebe o aroma quando há entrega total. Quando nós vamos para a presença do Senhor e nos entregamos totalmente, nos quebrantamos totalmente. A oração, a nossa oração, ela sobe como cheiro suave. Ela nasce de um quebrantamento profundo que acontece em nós quando nós nos prostramos e permitimos que haja o processo de esmagamento em nós. A adoração verdadeira é sempre resultado de um coração moído, quebrantado, de alguém que se humilha na presença do Senhor, de alguém que não deixa que o orgulho tome conta de si. Então aí, a partir daí, as nossas orações se tornam incenso agradáveis para o Senhor. Um outro processo também é o do ouro, o esmagamento que gera pureza e glória. O ouro é purificado pelo fogo até que todas as impurezas venham à tona. Jó 23:10. Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como ouro. A fé genuína é como ouro refinado. Quanto mais provada, mais brilha. O fogo, ele não destrói o ouro, apenas revela o valor do ouro. As provações são o forno da autenticidade, ou seja, quando nós passamos pela forja, aquela forja é para nos purificar. Então é uma pressão, é um fogo, é difícil demais, mas nós precisamos resistir com bom ânimo. Por quê? Porque o final desse esmagamento será pureza e glória. Amém? O grão de trigo, o esmagamento que gera multiplicação. O trigo, ele precisa cair na terra e morrer para que brote e produza fruto. João 12:24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só ele. Mas se morrer, dá muito fruto. O morrer é o começo da frutificação. A semente quebrada é vida multiplicada. Nada que se recusa a morrer pode gerar vida espiritual. Morrer como, Meir? Morrer para a sua própria vontade, ou seja, não fazer aquilo que você quer fazer, mas fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, você colocar as vontades de Deus acima das suas próprias vontades. Amém? Então, nós vimos que o azeite, ele é a prensa da azeitona. E através dele nós temos unção e luz espiritual. O vinho, ele é a pisadura das uvas. E através disso nós temos alegria e aliança. O vaso, ele é o amassado e refeito daquela argila, do barro. E a partir daí nós temos o nosso caráter e nós temos utilidade no reino. Nós passamos a ser um vaso de honra quando nos deixamos ser moldados pelo oleiro. O pão, ele é moído e passado pelo fogo e através desse processo cria-se vida. Nós, como pão, passamos a alimentar o outro, passamos a ser úteis no reino. Olha como é maravilhoso. O incenso, ele é triturado e queimado. Para quê? Para que suba a adoração pura, a oração aceitável ao Senhor. Então, nós temos que nos deixar sermos amassados. O ouro, ele entra na forja, a forja do fogo. Para quê? Para que saia pureza, para que saia glória. O trigo, ele tem que morrer, a semente tem que morrer, o trigo tem que morrer, para que haja o quê? Multiplicação espiritual. Então, quando o trigo é colocado na terra, ele morre, aquela semente nasce dali uma planta que vai multiplicar. Assim somos nós.
Cada um desses processos é uma fase do mesmo princípio espiritual. Deus esmaga o que ama para extrair o que é eterno. Nada no reino floresce sem antes morrer, e nada é usado por Deus sem antes ser quebrado. Em cada processo, Deus gera algo eterno. Unção e luz espiritual da azeitona pressada. Alegria e aliança da uva pisada no lagar. Caráter e utilidade no reino do vaso amassado e refeito. Vida e serviço do trigo moído que se torna pão. Adoração pura e oração aceitável do incenso triturado e queimado. Pureza e glória do ouro provado pelo fogo. Multiplicação espiritual da semente que morre para frutificar. Cada um desses processos revela uma dimensão do trabalhar de Deus, onde o que parecia perda se torna em poder e o que parecia fim se torna o início de uma nova unção. Amém? E agora, com esse processo de esmagamento, você se encontra aí pronta para entrar na academia espiritual, para deixar Deus trabalhar no seu interior? Pronta para que nós tenhamos a atitude de reação no campo de batalha da nossa mente, para que a gente possa vencer dentro do campo de batalha a nossa mente e permanecermos inabaláveis? Tá pronto? Entrando para a academia espiritual. A hipertrofia espiritual te torna mais forte, mas a atitude de afiar as armas te mantém vigilante e pronto para qualquer ataque. Enquanto Deus te fortalece por dentro, Ele também te treina por fora. Ele adestra as suas mãos para a batalha e os teus dedos para a guerra. Veja lá Salmo 144:1. Quem vive em constante preparo espiritual vence as batalhas antes mesmo que elas aconteçam. O inimigo não surpreende o guerreiro que permanece em treinamento. Vocês sabiam que Deus ele não quer um exército de guerreiros medrosos, frouxos e despreparados, que caem repetidamente nas armadilhas do acusador? Deus está forjando um povo disposto a suportar a pressão do esmagamento. Para quê? Para vencer, para permanecer e para não retroceder. Nós precisamos estar em constante prontidão, com o espírito vigilante, a fé fortalecida e as armas espirituais sempre afiadas, porque a força sem preparo, ela se torna vulnerabilidade. O verdadeiro guerreiro não confia na sua própria força. Ele se mantém posicionado, ele se mantém atento e submisso ao comando do Espírito Santo. Por isso, quem escolheu permanecer inabalável, mantém a espada pronta, o escudo levantado e o coração sensível à voz do seu comandante. Então, atenção! Levanta-te, guerreiro! A academia espiritual é o lugar onde o Espírito Santo forja os inabaláveis. E hoje o treinamento começa dentro de você. No primeiro treinamento, nós vamos pensar o seguinte: o que eu preciso de fazer? Eu preciso de afiar as minhas armas. Como que você vai entrar para um treinamento sem armas afiadas? Como que você vai entrar para a academia se as suas armas não estão organizadas? Então, você precisa de organizar as suas armas. Então, entrando na fase do treinamento, nós precisamos pensar isso. Precisamos de pensar em afiar as nossas armas. Mas o que é isso, Meir? Afiar uma arma espiritual é o processo de manter viva, eficaz e sensível a ferramenta que Deus te deu para guerrear no mundo espiritual. Assim como o soldado ele não entra em batalha com a espada enferrujada, o cristão não pode lutar com fé, oração ou palavra adormecida. O que a Bíblia diz que significa afiar uma arma espiritual? Como se faz isso? E o que acontece quando o guerreiro deixa de fazê-lo? Então vamos ver o que significa isso. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre
afiar, né? O significado espiritual de afiar. Na Bíblia, o ato de afiar está ligado a preparo, a vigilância, constância, aprimoramento. Olha o que diz lá em Provérbios 27:17. O ferro se afia com o ferro, assim o homem a seu amigo. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Eu estou afiando vocês. E vocês vão afiar as suas armas. Afiar é remover o desgaste, é restaurar o fio, é preparar para o uso eficaz. Espiritualmente, afiar é voltar à comunhão, é renovar a unção, é manter a sensibilidade, é realinhar o coração com o Espírito Santo, permitindo que ele corrija, purifique e reative o poder das armas da fé. O que significa afiar cada arma no campo espiritual? Por exemplo, afiar a palavra, a espada do Espírito, é estudar, é meditar e declarar a Escritura até que ela se torne viva dentro de você. Uma Bíblia fechada ali no Salmo, ali fechada, e você abre ela no Salmo 91, coloca ela lá em cima. Não lê, não vê, depois ela fecha de novo, mas você nem viu. Ah, vou abrir aqui no Salmo 91, deixar aqui. Depois pega, fecha e guarda. Então, uma Bíblia assim é como uma espada na bainha. Uma espada na bainha ela não faz, não protege, não ataca ninguém. Então, quando a palavra ela é usada com fé e revelação, ela corta enganos, ela vence tentações. Quando você tira a sua espada da bainha e você usa com fé, ou seja, você estuda, você declara, você vive a palavra, ela é viva e eficaz, ela corta, ela vai lá no fundo, no âmago, ela alcança a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Afiar a fé, por exemplo, que é o nosso escudo da fé. Como que eu vou afiar o meu escudo da fé? É exercitar a confiança em Deus em tempos difíceis. Cada prova enfrentada com perseverança fortalece o escudo. A fé se enfraquece no conforto, mas se afia na adversidade. Por isso que um confronto, ele nos ativa tanto, porque ele restaura a nossa fé quando nós permitimos ser confrontados. Afiar a oração é orar com constância, com profundidade, com verdade. Quanto mais você ora, mais o Espírito se torna sensível. Mais você ouve a voz do Espírito Santo. Aquela voz é sensível, ela traz a presença de Deus a você. A oração sem prática perde o fio da intimidade. Afiar a santidade, a couraça da justiça. Manter o coração limpo, sem brechas. O pecado, ele embota a sensibilidade espiritual. A santidade devolve o brilho da presença e a força da autoridade. Afiar o jejum é jejuar não por costume, mas com propósito. A nossa carne humana, ela precisa lembrar quem governa. Não é ela, é o Espírito. Cada jejum afia o domínio do Espírito sobre os desejos naturais. Afiar o amor e o perdão. A arma mais poderosa do reino é o amor. O perdão mantém o fio da pureza e impede o ódio de enferrujar o coração. Por que nós precisamos de afiar as nossas armas? Porque um guerreiro, ele pode ter uma espada, mas se ela estiver cega, ele será ferido antes de atacar. Assim também é na vida espiritual. O Espírito Santo, ele não trabalha com instrumentos embotados. Ele opera através de corações dispostos, vigilantes e preparados. Quando deixamos de orar, de ler a palavra, de obedecer, a lâmina da fé se torna cega e a guerra espiritual se torna mais pesada, mais difícil. Mas quando nós voltamos ao altar, o Espírito Santo mesmo é quem afia nossas armas com o fogo da comunhão. Mas como, Meia, que eu posso afiar as minhas armas na prática? Na prática,
você vai fazer o quê? Você vai se consagrar diariamente, voltar ao altar em rendimento, em adoração. Você vai ler, meditar a palavra todos os dias. É o aço que mantém o corte da espada. Ore em todo tempo. A oração é o movimento que mantém a lâmina aquecida. Vigie, resista. O combate constante mantém o guerreiro atento e desperto. Ande com quem se afia. Ande com quem afia você. O ferro se afia com o ferro. Caminhe com crentes que te elevem espiritualmente. Busque pessoas que te levem a Cristo, não pessoas que te afastem dele. Qual que são os efeitos de uma arma afiada? Os efeitos são: a mente discerne com clareza, a fé reage rapidamente ao ataque, o espírito responde à direção de Deus sem hesitação, tem intimidade com Deus. O inimigo é vencido mesmo antes de levantar. Então, quando nós afiamos as nossas armas, nós voltamos à comunhão, à renovação, à unção, nós voltamos a ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Lembrando que tudo que fizermos deve estar regado em amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então eu preciso ter meu coração regado, cheio de amor, de acordo com 1 Coríntios 13:3. Aí eu faço uma pergunta para você. Eu vou falar algumas armas aqui, você vai me falar quais dessas armas você sente que está desgastado na sua vida. Ó, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a fé, a oração em línguas. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e fica anos e anos sem orar em línguas. A autoridade no nome de Jesus, o sangue do Senhor Jesus, o testemunho da cruz, a obediência e santidade, louvor e adoração, discernimento espiritual, unidade, oração, declaração profética, perseverança, resistência. Qual, meus amados? Quais dessas armas estão fortalecidos em você? Amém? Eu quero que você me conte aí nos comentários qual a arma que você sente qual a arma que você sente que está desgastada em você? Falei a palavra trocada. Coloca para mim nos comentários o que você sente que está precisando de afiar. Qual a arma espiritual que você tem, que você sente que está precisando afiar? Muito bem. Nessa primeira parte da nossa entrada na nossa academia espiritual, eu vou ficar com a ministração aqui. Na próxima ministração eu vou falar sobre as armas, sobre afiar cada arma, eu vou explicar cada arma, porque agora eu vou passar para a entrada efetiva na academia espiritual. A academia espiritual vai ser o nosso exercício. Então eu já vou passar agora para os exercícios. Vou explicar para vocês o que são os exercícios, como será essa entrada na nossa academia espiritual. Vamos lá? Muito bem, vamos aos nossos exercícios. A semana 7, do dia 20/10 a 27/10/2025. Para você que está fazendo agora em outra data, não tem problema, coloque a sua outra data, tá bom? Essa data é só para quem está fazendo agora junto conosco. Mas você que vai fazer posteriormente, pode colocar a data que você está fazendo. O tema da aula Academia Reação Espiritual 1, aperfeiçoando a fé, a disciplina e a constância. A munição espiritual, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Muito bem. Tchararará!
Vamos agora inaugurar a nossa Academia Reação Espiritual. A Academia Espiritual, ela conecta a simbologia do treinamento físico ao aperfeiçoamento da fé e à formação do caráter espiritual. Cada sala representa uma dimensão do crescimento no reino, onde o Espírito Santo é o treinador, a Bíblia é o manual, Jesus Cristo é o modelo e o Pai é o alvo, o destino de todo aquele que é moldado, provado e aperfeiçoado no caminho da fé. Muito bem, nós agora estamos entrando na nossa sala, nas salas da academia, estamos agora entrando, abrimos a porta de entrada, vamos nos deparar com 9 salas. Cada sala nós iremos trabalhar uma parte do nosso fruto lindo do nosso Espírito Santo, né? Então, a partir de agora, cada exercício da academia, ele será vivenciado dentro de uma sala espiritual, onde o nosso coração ele será moldado e a nossa fé será colocada em prática. Nós chamamos essas estações de salas do fruto, porque nelas o Espírito Santo trabalha o caráter de Cristo em cada um de nós. E ao mesmo tempo, ele nos ensina a usar e ele nos ensina a afiar, a manter afiada a nossa arma espiritual que fortalece o fruto. Ou seja, cada sala que você vai entrar vai ser o nome de desse fruto do Espírito Santo, de uma parte desse fruto, de um germe desse fruto maravilhoso que nós precisamos produzir, né? Então, cada sala, ela representa o equilíbrio perfeito entre formação interior e prática espiritual. É o lugar onde nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a esperar, nós vamos aprender a resistir e a vencer. Enquanto isso, o Espírito Santo, nosso treinador, ele molda o nosso coração e aperfeiçoa as nossas mãos para a batalha. Então, prepare-se. Em cada exercício, você entrará em uma nova sala, um ambiente de treinamento, um ambiente de confronto, um ambiente de crescimento, onde o seu caráter será forjado e as suas armas que você tem, que Deus te deu, elas serão afiadas para a glória de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, que será a primeira sala, a alegria, a segunda sala, a paz, a terceira sala, a paciência, a quarta sala, a delicadeza, a quinta sala, a bondade, a sexta sala, a fidelidade, a sétima sala, a humildade, a oitava sala e o domínio próprio, finalizando a nossa academia, a nona sala. E nós sabemos que contra essas coisas não há lei, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Essa é a inspiração da nossa academia espiritual. Vamos entrar na nossa academia? Sejam convidados agora, cada um pode entrar. Nós vamos começar agora pela primeira sala. Então, entre comigo aqui na primeira sala. Eu vou virar a chave agora e nós entraremos agora na sala do amor. Entre comigo. Então, na sala do amor, o que tem lá na sala do amor? A sala do amor é o treino do coração, o campo base de todas as armas espirituais. O amor é a base de tudo. Sem amor, eu posso dar até o meu corpo para ser queimado, que não vai me adiantar em nada. Então, a sala do amor, ela é a primeira. É onde tudo começa, ele é a base. Qual que é o foco dessa sala? Aprender a amar como Cristo ama, com perdão, com compaixão, com entrega, a ponto de dar a vida pelo irmão. Lembra que Jesus deu esse mandamento para nós em João 15, 12, 13? Diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos
do que aquele que dá a vida por eles. Amém? Então, toda guerra espiritual, ela começa e termina no mesmo lugar. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Sem amor, a fé se torna presunção, a oração se torna discurso e a palavra perde o poder da cura. Mas, amados, onde há o amor, o céu se move, as armas se acendem e o guerreiro se torna inabalável. Na sala do amor, o Espírito Santo nos conduz ao coração da guerra espiritual, onde a vitória não depende apenas da força das armas, mas da pureza da motivação. Aqui ele cura as feridas ocultas, desfaz resistências e ensina o guerreiro a lutar com lágrimas de compaixão e não com raiva do inimigo, porque o verdadeiro guerreiro de Cristo não destrói pessoas, ele liberta corações. O amor é a forja onde todas as armas espirituais são moldadas. A espada da palavra de Deus é afiada pela verdade dita com compaixão. O escudo da fé é sustentado pelo amor que confia mesmo sem ver. A oração ganha poder quando nasce do zelo, quando a gente zela, cuida dos outros e não faz isso com vaidade. O jejum se torna sacrifício como perfume quando feito com amor ao Pai. O sacrifício é maravilhoso, o nosso sacrifício de jejum. A adoração transforma-se em relacionamento com o Pai quando brota de um coração rendido. O nome de Jesus é empunhado com autoridade por quem ama como ele amou. E o sangue de Jesus é a expressão suprema desse amor, é a cobertura e o selo da vitória. Pois cada gota derramada na cruz grita para nós que o amor venceu e continua vencendo. Na sala de amor, o treino precisa sair da teoria e alcançar o cotidiano. A prática do amor não é apenas um sentimento, é uma decisão espiritual que confronta o ego, que cura feridas e que desperta a sensibilidade do espírito. Amém? Então vamos agora fazer o nosso primeiro exercício aqui na nossa sala do amor? Então o exercício prático agora é amando como arma. Você vai usar o amor como arma. Então você vai, essa semana, você vai decidir reagir com amor. De hoje em diante, você vai colocar o amor em ação como instrumento de guerra espiritual. O amor é regado pelo amor. Então, de hoje em diante, a partir dessa semana, você vai decidir reagir com amor e vai entender que o amor é a arma mais poderosa que existe e que ela vence toda e qualquer arma, ela vence toda e qualquer guerra, ela é a base de todas as armas espirituais, amém? Então, a primeira coisa que você vai fazer o exame do coração, que é o primeiro corte. Então, nós vamos passar pelo caminho de um mestre que está afiando a sua arma. Então, o mesmo processo que ele faz, é o mesmo processo que nós vamos fazer aqui agora para afiar a arma do amor. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o primeiro corte. Antes de agir, porque quando a gente vai ver, a gente não passa o primeiro corte para ver se está afiado. Então, essa é a hora do exame do coração. Você vai examinar o seu coração. Antes de você agir, antes de você fazer qualquer coisa, você vai ajoelhar-se, vai orar e vai falar com o Senhor assim: Senhor, mostra-me se existe em mim alguém a quem ainda não amo como tu amas. Permita que o Espírito Santo traga à minha memória pessoas, situações ou áreas da vida onde ainda há resistência, onde ainda há mágoas ou indiferença. Aí você vai fazer o quê? Você vai anotar os nomes, as situações que o Senhor vai trazer à sua mente.
Esse é o primeiro corte do Espírito, o da revelação. Então, nesse momento, você está examinando o seu coração e o Espírito Santo está te revelando como está a sua arma do amor. Se ela está bem, ou se ela está enferrujada, ou se ela está precisando de ser afiada. Amém? Aí você vai passar para o segundo passo, que é o ato de guerra. Você vai escolher amar. Escolha conscientemente. Você vai entender, você vai escolher uma pessoa, uma situação difícil. Você vai escolher alguém que é difícil de amar, alguém que já te magoou, que te machucou, alguma situação que te feriu, né? Você vai escolher e aí você vai, a partir daí você vai praticar o amor de forma ativa. Por exemplo, você pode orar por quem te feriu, pedindo bênçãos e não vingança. Você pode liberar perdão, mesmo que chorando, mesmo que em lágrimas. Você está passando pelo esmagamento. Lembra do esmagamento? Às vezes você está ali e o Espírito Santo está te esmagando, está te levando na forja, está te purificando, está te limpando. E você está liberando perdão em lágrimas. Lembre que não é sentimento, é obediência. Você pode enviar uma mensagem de paz sem justificar nada, apenas desejando bem para essa pessoa. Não precisa entrar em detalhes. Você pode servir alguém que não pode te retribuir, por exemplo. É um outro ato de amor. Você vai cuidar de alguém que você sabe que essa pessoa não vai trazer nada de benefício para você. Ou simplesmente você pode se calar, onde antes você reagiria com defesa, com ofensa, com brigas. Principalmente em relacionamentos entre marido e mulher acontece muito isso. A gente às vezes quer brigar e a partir de agora você vai reagir com silêncio de amor. Não é com silêncio de cara feia, é com silêncio de amor. Cada atitude de amor é uma espada levantada contra o inferno, porque o amor age, quando o amor vem, ele age, o ódio, ele perde o território. Por quê? Porque o amor é muito mais forte do que o ódio. Escolha usar a arma mais forte, que é o amor. O amor é a arma mais forte de todas, porque o amor ele dura para sempre, nunca acabará. O terceiro passo desse exercício na nossa sala do amor é a selagem com o sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o decreto. Ao terminar, você vai declarar: o sangue de Jesus cobre esta decisão. Você não decidiu? Você não tomou essa atitude? Então, o sangue de Jesus cobre esta decisão. O amor venceu aqui, pois o amor jamais acaba. Veja lá 1 Coríntios 13:8. Estou sendo inundada pelo amor. Você está decretando, olha, você está decretando. O sangue de Jesus cobre essa decisão. O amor venceu aqui, pois o amor jamais acaba. Estou sendo inundada pelo amor de Cristo que nunca acaba. Dentro de mim nasce agora uma fonte de águas vivas, que é o amor. E aí você vai orar pedindo que o Senhor cele este gesto seu com o poder do sangue do Senhor Jesus, para que a ferida não volte a sangrar e a lembrança não se transforme em peso, mas seja alívio na sua vida. O quarto passo, a consagração diária. Você vai adquirir uma rotina de amor a partir daí. Então, você começa com os primeiros 7 dias. Então, nesses primeiros 7 dias, você vai praticar um pequeno ato de amor intencional. Você vai pensar, o que eu posso fazer hoje como ato de amor? Para quem que eu posso fazer? Você vai fazer um elogio sincero, uma intercessão silenciosa, uma ajuda prática, um gesto de honra. Você vai honrar alguém, você vai ajudar alguém a fazer algo que a pessoa está precisando na prática. Ou seja, se precisar até de limpar os móveis, limpar a casa, ajudar a fazer uma compra, dar uma carona, esses tipos de coisa. Anote no final de cada dia o que o Espírito Santo te inspirou a fazer naquele dia. Qual foi o amor? Qual foi o movimento de amor que o Espírito Santo te ajudou a fazer naquele dia?
E aí, no final da semana, você vai voltar às situações e agradecer uma por uma. Senhor, cada ato foi uma semente. Faz brotar em mim o teu amor até que se torne fruto permanente. Amém? Então, esse aqui foi o exercício da nossa primeira sala, a nossa sala do amor. Vamos conhecer a segunda sala? Então, eu vou abrir agora a segunda sala, que é a sala da alegria. É o treino da gratidão. Qual que é o foco dessa sala? É manter o coração leve mesmo em meio à guerra. Louvor constante, contentamento e ação de graças. A alegria espiritual não depende, gente, da circunstância. Ela nasce da presença de Deus. É a força que sustenta o guerreiro em meio à dor. O brilho que resiste às trevas e a canção que o inferno não consegue calar. Na sala da alegria, o Espírito Santo ensina que a adoração, ela é uma arma, que o louvor, mesmo em lágrimas, ele abre prisões e muda atmosferas. O guerreiro aprende a sorrir com o espírito antes que o rosto acompanhe. A alegria é o combustível da constância e o sinal de que o coração permanece cheio do Espírito. Aqui, na sala da alegria, a alma descobre que reclamar é render-se, mas adorar é reagir. Amém? Vamos ver como é o exercício que nós vamos fazer nessa sala? O exercício prático chama a alegria como escudo. Nada mais, nada menos, você vai fazer um pote da gratidão. Você vai usar um recipiente de vidro, uma caixa que você goste, vai personalizar ali, pote da gratidão. Ao lado, você vai colocar uma caneta e um bloquinho de papel. E durante 7 dias, antes de qualquer coisa, ore apenas agradecendo, não peça nada. Então, levantou, acordou, faça uma oração de agradecimento, não peça nada. É a primeira oração que você vai fazer. Comece cada manhã agradecendo por 3 coisas, mesmo que pequenas, mas você sabe que são fundamentais. E aí, cada coisa que você anotou, você escreve ali no seu papelzinho que está ali no post-it e coloca no seu potinho de gratidão. Deixa o seu potinho de gratidão ao lado da sua cabeceira. Durante o dia, cada dificuldade, cada escolha que você responder com louvor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu te adoro, mesmo aqui. Então, durante o dia, todas as vezes, você vai pensar nisso e você vai escolher a gratidão. Ao final do dia, você vai anotar uma alegria que o Espírito Santo te mostrou no meio desse peso. Então, situações em que eram difíceis, mas que o Espírito Santo te mostra a alegria que você teve ali no meio daquela situação. E aí você escreve isso e anota no seu pote, põe lá no seu pote de gratidão. Esse registro, ele será a sua coleção de vitórias, as vitórias que você teve invisíveis, mas que você escreveu, e isso vai gerar no seu coração a alegria do Espírito Santo. Então, sempre que a insatisfação te atacar, você contra-ataca, abrindo o seu pote de gratidão e lendo o que você já colocou dentro dele. E lembre-se, você está em guerra, precisa reagir. Então, todas as vezes que você sentiu que você venceu, que você reagiu com gratidão, que você percebeu que você, ao invés de reclamar, você agradeceu, anota, põe no seu potinho ali de gratidão. É uma arma, você está afiando a sua arma da gratidão. Você está afiando o louvor, a arma da adoração, e que isso é poderosíssimo. Muito bem, vamos passar para a terceira sala, a sala da paz, treino da confiança. Qual que é o foco da sala da paz? Viver tranquilo no meio da tempestade. Silêncio, oração, entrega total ao governo de Deus. A oração que silencia a ansiedade e firma a alma na presença de Deus. Essa é a sala da paz. O treino do descanso interior, gente. A paz, ela não é ausência de guerra, ela é presença de governo, governo de Deus. O coração em paz é aquele que reconhece que Deus ainda está no trono, mesmo quando tudo parece desabar.
Na sala da paz, o Espírito Santo ensina o guerreiro a calar suas tempestades interiores e a combater a ansiedade com a fé. Aqui aprende-se que o silêncio de quem confia fala mais alto do que 1000 clamores de quem duvida. A respiração é um instrumento criado por Deus, você sabe disso, né? E na Bíblia, o fôlego está diretamente ligado à presença e à vida que vem dele. Gênesis 2:7 está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A técnica, nós vamos usar uma técnica aqui. E essa técnica, ela é usada no exercício, ela é uma variação cristã e científica da respiração diafragmática, também conhecida em estudos da neurociência como respiração 4-4-6, ou ainda respiração controlada. Ela é amplamente comprovada por pesquisas médicas e psicológicas como uma das formas mais eficazes de reduzir o cortisol, o hormônio de estresse, baixar a frequência cardíaca, aumentar a clareza mental e promover a estabilidade emocional. Tudo sem qualquer vínculo místico ou espiritual indevido. Então, eu estou explicando isso aqui porque nesse exercício nós vamos usar a respiração controlada. O exercício é o treino do descanso interior. E o fundamento disso é assim: cada respiração vai te lembrar que Deus ainda sopra a vida dentro de você. É Ele quem te sustenta, é Ele quem renova, é Ele quem traz paz em meio à guerra. Esse momento diário será uma tenda de descanso, será um refúgio, será onde o coração vai aprender a ouvir o som suave do sopro de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então, o exercício prático é assim: 3 vezes por dia, você vai interromper o seu ritmo frenético, seu ritmo de trabalho, e aí você vai entrar no ritmo do Espírito Santo. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente, lembrando-se de que cada respiração é um presente de Deus. Lembra lá que Deus soprou o fôlego dele em nós? E quando a gente respira, é o fôlego que Deus deu para nós. Então, o primeiro passo que você vai fazer, você encontrou um lugar tranquilo, 3 vezes por dia você vai fazer isso. Para tudo que está fazendo, vai para um lugar tranquilo e vai fazer a inspiração lenta pelo nariz 4 segundos. Nesse momento, você vai imaginar o fôlego de Deus enchendo seus pulmões. E aí você vai pensar nas palavras do salmista: o fôlego que tenho veio de ti, Senhor. Tá puxando o fôlego, ó. E aí você vai segurar o ar por 4 segundos. É o tempo da entrega. Diga em silêncio: Tu és o meu descanso, Senhor. E aí você vai soltar o ar por 6 segundos, solta pela boca. Aí solte o pescoço, o medo e as preocupações. Imagine a ansiedade saindo com o ar e a paz ocupando o vazio. Repita isso 3 vezes, mantendo o pensamento em Jesus que diz. Quando Jesus diz, lembra, ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Após esse breve exercício, permaneça uns instantezinhos ali em silêncio. Sinta o seu corpo mais leve, sinta o seu coração estável. Isso aí você vai estar enchendo o seu ser de paz. Então, olha, 4, 4, 6. 4 puxando o fôlego, 4 segurando e 6 soltando pela boca. E tudo isso falando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, lembrando que Deus é que te deu o fôlego de vida. E aí você vai sentir que o Espírito Santo está acalmando o seu interior, está renovando o fôlego da sua alma. Então aí você vai e recomeça os seus afazeres do seu dia em paz. Amém? Quando for no final do dia, você vai terminar o exercício de respiração com esse decreto que eu deixei aqui, ó. Eu respiro a paz de Deus. Então, no final do dia, ou seja, na terceira vez que você parar,
para fazer o exercício de respiração, você vai falar esse decreto. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o sopro de Deus habita em mim. O mesmo fôlego que me deu vida, hoje renova o meu espírito, acalma a minha mente, estabelece paz sobre o meu coração. Todo peso se desfaz, toda ansiedade se dissolve e o meu interior se alinha ao ritmo do céu. O Senhor é o meu descanso e nenhum vento contrário pode roubar a serenidade que vem dele. Respiro pela fé, exalo confiança. O ar que entra é vida, o ar que sai é libertação. O Espírito Santo governa meus pensamentos e o meu coração encontra repouso nas mãos do Pai. Declaro que minha respiração é oração, meu silêncio é adoração e minha paz é prova de que Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, eu respiro a paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus! Estão gostando das nossas salas? Vamos passar para a nossa quarta sala? Eu vou agora abrir a porta e nós vamos entrar na sala da paciência, ou seja, é o treino da espera. O foco dessa sala é aprender a suportar, aprender a esperar, permanecer fiel sem murmurar, ou seja, suportar o processo da prensa, a perseverança nas demoras e fé em meio aos atrasos. Nenhum guerreiro é forjado no descanso, minha gente. Ele é forjado no tempo entre a promessa e o cumprimento. Na sala da paciência, o Espírito Santo ensina que esperar não é estar parado, é permanecer em movimento no ritmo de Deus. Não é no nosso ritmo, é no ritmo de Deus. O tempo, quando é entregue a Deus, se torna uma arma. Mas quando o tomamos nas nossas mãos, ele se transforma em peso, em cansaço, em desânimo. Aqui nessa sala, o guerreiro aprende a lidar com o silêncio do céu, com as promessas que parecem distantes e com as portas que ainda não se abriram. A paciência não é falta de ação, é confiança madura. É o solo onde a fé cresce em profundidade, onde a pressa morre e onde o espírito cria raízes inabaláveis. Abraão esperou décadas e aprendeu a crer contra a esperança. José foi treinado na prisão para governar. Davi foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas. Todos passam pela mesma escolha, a espera que amadurece o coração. A paciência é o campo onde o tempo é aliado, não inimigo. Quem aprende a esperar em Deus se torna inatingível, porque já não luta contra os relógios da terra, mas caminha no calendário do céu. Amém? Vamos fazer o nosso exercício aqui da sala da paciência? O exercício prático aqui, o tempo como arma. O objetivo desse exercício é nós aprendermos a transformar a nossa espera, quando nós temos que esperar, em adoração, e o tempo em treinamento. Reconhecer o tempo. Então, o que você vai fazer? Escolha uma área da sua vida onde a resposta parece demorar. Escreva o nome dessa área em seu caderno de guerra e declare: este tempo não é perda, é preparo. Então, alguma área onde você está esperando uma resposta e não vem, não aparece, você diz: já estou cansado de lutar, estou cansado de batalhar, não vejo a resposta. É essa área aí. Você vai anotar e vai mudar as palavras a respeito disso. Ao invés de colocar palavras de desânimo, você vai falar: este tempo não é perda. Anota no seu caderno de guerra e fala: este tempo não é perda, é preparo. Escreve aí. O segundo passo, você vai silenciar a pressa. Então, faça um breve jejum. Não apenas de alimento, mas de ansiedade. Pare de comentar sobre o assunto. Pare de buscar confirmações ou pressionar resultados. Pare de ficar: Senhor, cadê minha resposta? Cadê minha resposta? Será que não vai chegar? Ai, meu Deus. Acabe com essa ansiedade.
Transforme essa ansiedade em confiança. Toda vez que sentir a inquietação, ore: Senhor, tu és o Senhor do tempo. O meu relógio está em tuas mãos. Salmo 31:15. Então, o terceiro passo é o fôlego da paciência. Sempre que a ansiedade te atingir, você vai parar e vai contar até 10 pausadamente e vai falar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Ou seja, você vai fazer assim, ó. Puxa fundo e conta até 10. 1, 2, 3, 4, conta até 10. E aí você vai declarar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Gente, isso é poder espiritual sendo lançado através de você. Repita 3 vezes, lembrando-se de que cada fôlego é Deus te ensinando a esperar sem parar de viver. E o quarto, ação profética, plantar mesmo sem ver. O quarto passo. O quarto movimento dentro da nossa sala da paciência. Você vai fazer a ação profética, ou seja, plantar sem ver. Pegue uma semente real ou escreva a palavra num papel. Pega lá a semente, escreve no papel e aí você vai orar. Eu planto pela fé o que ainda não vejo. Guarde essa sua semente no pote da gratidão, como sinal de que a promessa está germinando, invisível, mas que ela é viva e você já é grato por isso. Você já sabe que recebeu e que você põe lá no seu pote de gratidão como gratidão, indicando que você só está esperando Deus te entregar, mas que você já recebeu a vitória. Amém? Olha como o nosso pote de gratidão está ficando poderoso. Amém? E aí, você vai fazer esse decreto. Eu espero em Deus, não no tempo. Declare. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o tempo não me domina. Ele me prepara. O relógio do céu trabalha a meu favor e cada demora é um treino divino. Minha fé não envelhece com os dias, ela amadurece na espera. Não temo o silêncio de Deus, pois o silêncio também fala. Enquanto espero, sou fortalecida. Enquanto espero, o Senhor trabalha. Enquanto espero, o Espírito me ensina a voar acima das tempestades. Eu não corro mais à frente do meu mestre. Eu caminho no compasso da sua vontade. Em nome de Jesus, eu espero com fé e ajo com paz. Amém? Glórias a Deus. Esses são os movimentos da sala. E agora nós passamos para a quinta sala, que é a sala da delicadeza. Então eu vou abrir a porta e entrem, sejam bem-vindos na sala da delicadeza. Eu vou apresentar para vocês. Aqui o foco da sala da delicadeza é refletir a bondade de Deus em palavras e atitudes, tratar o próximo com gentileza e com empatia. Então aqui na sala da delicadeza existe o poder da brandura. Delicadeza não é fraqueza, gente, é força controlada. É o poder sob domínio do Espírito Santo, não sob o seu domínio. Na sala da delicadeza, aprendemos que a boca é espada e o modo como usamos as palavras pode curar ou ferir. O Espírito Santo ensina ao guerreiro a ser firme sem ser duro, a ser verdadeiro sem ser cruel. Quem fala com ternura manifesta o caráter de Cristo. O cordeiro e o leão em perfeita harmonia, pois a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Então, o exercício prático, vamos aos movimentos dessa sala. O silêncio curador. Primeiro, você vai fazer um jejum de reação. Durante 3 dias, decida não responder com irritação. Ou seja, você vai jejuar a sua reação. Você vai decidir
não reagir com irritação. Antes de falar, respire e diga em sua mente: Senhor, fala por mim. Todas as vezes que você responder com irritação, volte, peça perdão e reformule a sua fala. É um exercício. Respondeu com irritação para alguém, volte. Fulano, me perdoe, eu não queria dizer isso, eu queria dizer isso, isso e isso. Você vai falar palavras que curam, não palavras que suscitam ira. Todas as vezes que você trocar a irritação por mansidão ou pedir perdão, coloque uma liguinha no seu pulso. No final do dia, veja quantas vezes você contra-atacou e venceu, evitando semear a morte. Então, imagina, você tem ali 10 liguinhas no seu pulso no final do dia. 10 vezes você conseguiu vencer. No outro dia, você vai vencer 20. No outro dia, você vai vencer 30. Até que você vence definitivamente. E aí você vai falar a ação profética. Ore sobre sua boca, declarando: Purifica, Senhor, os meus lábios com brasa viva do teu altar. Visualize nessa hora o Espírito Santo limpando e enchendo a sua fala de graça. E aí você vai fazer o decreto. Lembra do decreto de poder? Minha voz cura. Aí você vai dizer: Meus lábios pertencem ao Espírito Santo. Minhas palavras edificam, cura e restauram. A brandura é a espada de 2 gumes que vence sem ferir. Em nome de Jesus, minha voz é instrumento de paz e cura. Amém? Esse é o movimento, desculpa, gente. Esse é o movimento, os movimentos que nós estamos fazendo na sala da delicadeza. Muito bem, vamos passar para a 6ª sala, que é a sala da bondade. Entrem, sejam bem-vindos à sala da bondade, onde nós vamos treinar o serviço, né? O treino do serviço. O foco dessa sala é fazer o bem. Fazer o bem por amor e não por reconhecimento. Lembra que a gente falou da base, o amor no início? Atos práticos de generosidade, socorro e intercessão. O campo do serviço. A bondade é o amor em movimento. Nesta sala, o Espírito ensina que servir é lutar, porque cada gesto de compaixão quebra o domínio do egoísmo. Olha, você está ali amassando, passando pelo esmagamento, né? Cada gesto de compaixão quebra o domínio do egoísmo e das trevas. A bondade é a arma dos intercessores que agem. Aqui, o guerreiro aprende a abençoar sem ser visto e a ajudar sem esperar retorno. Vamos aos nossos movimentos aqui, o exercício prático. A mão escondida. Escolha alguém que já te magoou bastante. Descubra uma necessidade dessa pessoa e pratique um ato secreto de bondade para com ela. Algo que só Deus verá. Depois ore: Senhor, que esse gesto seja semente eterna no teu reino. A bondade invisível tem recompensa eterna. Ou seja, isso é um exercício, gente. Não quer dizer que você tem que ficar só com esse. Você pode continuar fazendo, você pode continuar treinando na sala da bondade. Todos os dias você entra nas salas da academia. Essa academia aqui, ela é gratuita. Você pode entrar todos os dias e treinar quantas horas você quiser. Olha o decreto: sirvo como filho. Não sirvo por recompensa, mas por natureza. Cada ato de bondade é uma espada de luz empunhada no escuro. O bem que faço é testemunho do Pai que habita em mim. Em nome de Jesus, sirvo com alegria e amor. Amém? Então, esses são os movimentos que nós estamos fazendo hoje na sala da bondade. Vamos passar para a 7ª sala, que é a sala da fidelidade. Sejam bem-vindos à sala da fidelidade. A sala da fidelidade é o treino da constância. Ser firme, mesmo quando ninguém vê. Perseverança em orar, servir e obedecer. A fidelidade é a couraça do caráter, o escudo da alma.
Na sala da fidelidade, o Espírito Santo treina o guerreiro a não desistir, mesmo quando o cansaço diz basta. Aqui se aprende que Deus não procura os mais fortes, mas os constantes. Fidelidade é permanecer quando ninguém vê e continuar crendo quando tudo se cala. Amém? O movimento, o exercício prático aqui da nossa sala da fidelidade, a fidelidade que permanece. Durante 5 dias consecutivos, esse exercício aqui é maravilhoso, gente. Nesse exercício, você vai ler o livro de Tiago, a carta de Tiago, o apóstolo. Nós chamamos de apóstolo. Durante 5 dias consecutivos, leia o livro de Tiago, um capítulo por dia, usando o método Lectio Divina. Não é uma leitura apressada, mas um encontro com a palavra que molda o caráter. Tiago é o livro da fé que age. Ele age na constância, no meio das provas. É o livro da coerência entre palavra e prática. É o livro dos que não apenas creem, mas perseveram. A gente já leu que esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus. Vocês já viram falar sobre isso? Então, o que é o método Lectio Divina? Esse método é o método da leitura orante do livro. A Lectio Divina é uma forma de ler a Bíblia como diálogo com Deus. Então, eu vou deixar para vocês aqui um método de leitura da Bíblia. Então, esse método você vai falar com Deus quando você está lendo a Bíblia. Então, não é apenas uma leitura, é um encontro. O Espírito Santo fala e o seu coração responde. Ela acontece em 4 passos simples. Primeiro é a leitura. Você vai ouvir o que o texto diz, que chama-se lectio. Segundo, a meditação. Você vai discernir o que Deus está dizendo para você naquela leitura. Terceiro, oração. Você vai responder com súplica, com gratidão ou com arrependimento, ou seja, você vai lendo e orando. O quarto é a contemplação. Você leu, fez a leitura, você discerniu o que o Espírito Santo está te falando, você orou, e aí você vai tirar um tempo para silenciar e permanecer da presença da palavra, junto com o Espírito Santo ali, deixando que a palavra gere vida dentro de você. Esse método lhe ensina a fidelidade, porque quem aprende a ouvir a voz de Deus com constância, aprende também a permanecer firme em sua vontade, ou seja, também a gente não vai querer sair daquela presença de tão maravilhosa que é, né? Então, a fidelidade, ela não se mede apenas no tempo, mas na resposta ao tempo. A fidelidade é tempo de permanência, não é isso? Ele é fiel, ou seja, ele permanece. Deus usa a constância para nos aperfeiçoar. E o livro de Tiago é o manual divino da constância. Aqui o guerreiro é convidado a permanecer firme, mesmo quando o chão treme, e a transformar a fé em prática viva. Aleluia, glórias a Deus. Então, aqui na sala da fidelidade, eu deixei aqui um diagrama aqui para vocês lerem. Ó. Primeiro dia, a fé é testada pela prova, que é o capítulo 1. Segundo dia, a fé em ação, capítulo 2. Terceiro dia, capítulo 3, a fidelidade na língua. Capítulo 4, o quarto dia, a fidelidade à vontade de Deus. Capítulo 5, a fidelidade na espera e na oração. Olha o tanto que é bom, olha aqui. No capítulo 1, por exemplo, está aqui, Tiago, capítulo 1, a fé testada pela prova. Primeiro você vai ler. Leia atentamente em voz baixa, pedindo ao Espírito Santo que te revele o que ele quer trabalhar em ti. Anote as palavras que tocarem o coração. Aí, na hora da meditação, você vai perguntar ao texto: o que Deus está me ensinando sobre permanecer firme nas provações? Tenho sido constante ou duvidoso na fé? Isso tudo você vai estar conversando com o texto. A oração: Senhor, ensina-me a não vacilar quando a resposta demora. Faz de mim alguém constante. A contemplação: silencie, perceba
o Espírito te fortalecendo por dentro como rocha em meio à tempestade. Amém? Então, para cada dia de leitura, tem aqui uma explicação para o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento e quarto momento. Então, você vai levar 5 dias. Cada dia você vai meditar, ler um capítulo do livro de Tiago, tá bom? Eles são 5 capítulos. E aí, no final da leitura, você vai fazer esse decreto: permanecerei até o fim. Ao final dos 5 dias, volte ao caderno de guerra, escreva uma frase que resuma o que o Espírito Santo te ensinou sobre fidelidade. Depois, declare em voz alta: Senhor, a tua palavra me moldou. Eu permanecerei fiel, mesmo quando ninguém estiver vencido. A constância será o selo do teu Espírito em mim. Em nome de Jesus, eu declaro que sou constante no meio das tempestades. Nada me moverá do teu lugar, nada me moverá do lugar onde Deus me plantou. A palavra que li se tornou espada dentro de mim, e viverei o que creio, e a fidelidade será meu escudo. Mesmo quando o tempo passar, minha fé permanecerá. O Deus que começou a obra em mim é fiel para completá-la. Eu sou fiel porque Ele é fiel. Amém? Glórias a Deus! Agora nós vamos passar para a 8ª sala, que é a sala da humildade. Sejam muito bem-vindos, entrem na sala da humildade. Aqui nós vamos treinar a nossa mansidão. Qual que é o foco da sala da humildade? O foco é domar o orgulho e responder com doçura diante da provocação. Silêncio diante da injustiça e perdão diante da dor. Aqui você dará um mergulho espiritual, um encontro com a cruz, onde o Espírito Santo nos confronta com o que seríamos sem Jesus, para gerar dentro de nós a verdadeira humildade e adoração quebrantada. Nas águas profundas do arrependimento, da constância da graça e da gratidão pelo sacrifício de Cristo, encontraremos a humildade. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 12, 5 e 8. Amém? O lugar onde eu desço. A humildade é o chão da cruz. É o reconhecimento de que sem Jesus nada restaria de nós, apenas ruína, vergonha, condenação. Na sala da humildade, o Espírito Santo remove o véu do orgulho e nos faz ver a distância entre quem éramos e quem fomos chamados a ser. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas enxergar-se à luz da cruz, onde o Filho de Deus desceu para que eu pudesse subir. Oh, glórias a Deus! Aqui o guerreiro aprende que o poder do sangue de Jesus não apenas limpa o pecado, mas também esmaga o orgulho, restaura a consciência e devolve o coração ao altar. Amém? Este exercício da sala 8 é maravilhoso. Aqui nós faremos o Daieno, um exercício prático. Daieno quer dizer já seria suficiente. Durante o Seder da Páscoa do Pessá, o povo judeu repete uma expressão hebraica que resume o coração da gratidão. Daieno, que significa ter-nos-ia bastado ou isso já seria suficiente. Eles cantam esse cântico para agradecer pelas obras de Deus no Êxodo, declarando que cada gesto do Senhor já seria suficiente por si só. Se o Senhor apenas nos tivesse tirado do Egito, Daieno, já seria suficiente. Se tivesse aberto o mar, mas não nos conduzido por terra, Daieno, já seria suficiente. Na fé cristã, essa gratidão encontra seu ápice na cruz.
Se Jesus apenas tivesse morrido por mim, já seria suficiente. Mas ele também me perdoou, me chamou, me sustentou e me deu o Espírito Santo. Isso é graça sobre graça. Então, nós vamos pegar esse daieno, esse exercício de gratidão judeu, e nós vamos trazer para o exercício de gratidão para nós, os cristãos. Então, o cântico daieno para o meu Senhor Jesus é o que nós vamos fazer. Eu deixei aqui um exemplo de cântico daieno para vocês, mas vocês podem fazer o de vocês. Vocês podem personalizar. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, se o Senhor apenas tivesse me amado, todo mundo responde, já seria suficiente. Aí a gente fala, mas ele também me deu um novo nome, um novo coração e um novo propósito. Aí a pessoa outra fala, se ele apenas tivesse deixado o trono e vindo à terra, todo mundo fala, já seria suficiente. Aí a pessoa continua, mas ele também me selou com o Espírito Santo. Aí outro fala, se ele apenas tivesse pregado a verdade e curado os enfermos, já seria suficiente. Todo mundo falando. Aí continua, mas ele também me ensinou a guerrear. Então, deixei aqui um exemplo do cântico que você pode fazer, ou se você quiser personalizar o seu, fique à vontade. Como que você vai fazer isso? Você vai preparar a mesa do Cordeiro. Então, você vai fazer uma santa ceia. A mesa do Cordeiro, você vai trazer a ceia para dentro do exercício. Então, se você quiser convidar um pastor, uma pastora, um presbítero para poder liderar esse exercício, é maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Nessa semana, você vai cantar o daieno para Jesus, declarando gratidão pela obra redentora na cruz, que por si só já seria suficiente. Será um ato de memória e adoração, onde a gratidão quebrará o seu orgulho e fará brotar a verdadeira humildade, a humildade do coração. Então, lembrando que, se você não pode convidar um pastor para sua casa, não pode convidar pessoas, você pode fazer sozinha no seu quarto. Você pode fazer um momento seu de gratidão ao Senhor. O Senhor conhece o seu coração. Se você pode convidar os irmãos, as irmãs, amigos, vizinhos, faça esse momento. Mas se você não pode, não crie peso no seu coração. Vá para o seu quarto e faça ali só você no seu secreto com o Senhor, que o Senhor vai receber, tenha certeza. Amém? Então vamos lá. Primeiro, convide pessoas queridas, amigos, familiares ou irmãos de fé. Lembre-se, Jesus é o primeiro a ser convidado. Então, o seu Daiane Jesus é o convidado especial, né? Monte uma mesa posta com apenas 2 elementos: o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho, ou suco de uva, símbolo do sangue da nova aliança. Com reverência, reserve uma cadeira para Jesus. Coloque baixinho um louvor instrumental ao fundo. Então, prepare o ambiente assim. Aquele louvor instrumental baixinho ao fundo, para não atrapalhar as pessoas. Vem? Aí vai ter um momento de reflexão, em memória de mim. O líder da mesa, ele ora e entrega esse momento à direção do Espírito Santo de Deus. Em seguida, ele fala em voz mansa. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Lucas 22:20. Então, 22:19 e 22:20. Depois da leitura, o líder pergunta: onde estaríamos se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado por nós? As pessoas vão meditar sobre isso. Será que estaríamos juntos à mesa hoje? Quem você seria se ele não tivesse te alcançado? Traga à sua memória de onde o Senhor te tirou. Abaixe a cabeça e ouça a resposta que vem do Espírito de Deus. Deixe que o silêncio seja um altar
permita que o Espírito Santo ministre a cada um. Dá um tempo para as pessoas ir meditando, deixa aquele silêncio ali sobre eles. Partilhando o pão e o cálice, o cântico enquanto servimos. O pão, o corpo partido por nós. O líder pega o pão inteiro, rasga um pedaço e diz: assim o corpo de Jesus foi rasgado por mim. Em seguida, passa o pão à pessoa ao lado. Cada um tira o seu pedaço, rasgando e dizendo que foi feito com o corpo de Jesus, por causa dela. E o passa adiante até que todos tenham o pão. Enquanto isso, todos em silêncio, meditando no preço pago por si. Ninguém come ainda. Então, cada pessoa vai rasgando e vai trazendo à sua memória o que aconteceu com Jesus por causa dela. Gente, é para esmagar mesmo, é esmagamento. Aí vem o segundo passo, o sangue da nova aliança. Então, dentro de cada copo, coloque previamente um pequeno papel com uma frase do cântico da hieno. Agora, o líder, então, antes, todo mundo vai ter o pequeno papel com uma frase do cântico. Pega aquele cântico, divide em várias frases e põe ali em cada copo uma frase. Aí, o que o líder vai fazer nessa hora? Ele vai pegar primeiro o papel que está dentro do copo e ele vai cantar, ou seja, ele vai ler a frase que está ali, a frase do Daiane, e aí todo mundo repete, já seria suficiente, né? O líder pega o papel no seu copo, ele abre, ele lê o que está escrito e todos repetem junto, já seria suficiente. Nesse momento, o líder pega o vinho e se serve, ou seja, só vai servir o vinho no seu copo depois que ler e todo mundo falar já seria suficiente e ele terminar a frase. Aí ele serve o vinho no copo dele e passa para o próximo. O próximo não vai servir de imediato. Pega o cântaro, pega o jarro, coloca sobre a mesa, pega o papel no seu copo, faz o mesmo processo que o líder fez, para depois ele servir o vinho no seu copo e passar para o próximo, entendeu? Então, cada pessoa receber o vinho, coloca o jarro sobre a mesa, retira o papel de dentro do seu copo, lê a frase em voz alta e todos respondem junto. Já seria suficiente. Só aí serve o vinho e passa o decanter à frente. Exemplo, se o Senhor apenas tivesse me amado, todos falam, já seria suficiente, né? Mas ele não só me amou, ele me curou, ele me salvou. E aí, todos estarão cantando o Daieno nessa hora e se servindo do vinho, mas ninguém come nem bebe ainda. Aí o líder toma a palavra, pergunta de confronto espiritual. Quando todos estiverem servidos, o líder diz: como Jesus instituiu a Santa Ceia naquela noite, nós também hoje participamos em memória dele. Onde nós estaríamos se ele não tivesse morrido por nós? Como seria nossa vida sem o sangue da nova aliança? Que liberdade, que mesa, que paz teríamos sem ele? Dê alguns minutos de silêncio. Ou seja, essas perguntas também você pode personalizar de acordo com a sua realidade, tá bom? Deixe que cada um ouça o Espírito e reflita sobre o amor que o resgatou. O líder abre um espaço para um momento de arrependimento, de perdão. Então, quem tiver que pedir perdão, vai pedir perdão. Quem tiver que se arrepender, né? Quem tiver que se arrepender, se arrependa. Quem tiver que pedir perdão a alguém, que peça. Então, esse momento será um momento de esmagamento mesmo. Um momento de quebrantamento, um momento de deixar o Espírito Santo fluir. E aí, esse momento, quando o líder perceber que todos passaram por esse momento, aí convida todos a participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Aí, continuando, a resposta do coração, o meu Daieno pessoal. Todo mundo passou pelo processo, aí ele vai ver que ao lado de cada prato há um pedaço de papel e uma caneta. Você já deixou aí ao lado de cada prato um papel e uma caneta. Peça que todos escrevam a resposta à pergunta:
onde eu estaria se Jesus não tivesse morrido ou ressuscitado por mim? Quando terminarem, cada pessoa lê a sua frase em voz alta e todos respondem a cada frase lida. Já seria suficiente. Então, eu estaria em tal lugar se Jesus não morresse por mim. Então, Jesus morreu por mim. Já seria suficiente. Então, cada pessoa vai elaborar uma frase para ser dita e os outros vão dizer, pensando nisso, pensando no que Jesus fez na cruz por ela. Exemplo, se Jesus tivesse me libertado, mas não tivesse me dado uma nova família, todos responderiam, já seria suficiente. Aí fala, mas Jesus morreu na cruz por mim, né? Então, esse é o cântico espontâneo da gratidão que quebra o orgulho. Cada voz se torna adoração viva. E para terminar esse momento, é o decreto final, nada me faltará porque ele já fez tudo. O líder fala e todos repetem, Senhor Jesus, tu és o suficiente. Nada posso acrescentar ao teu sacrifício. Nada preciso provar para merecer o teu amor. A tua cruz é completa, a tua graça é perfeita, a tua fidelidade é eterna. Por isso, com o coração prostrado, eu declaro, já seria suficiente, mas o teu amor fez infinitamente mais. E é por isso que a minha vida será para sempre um altar de gratidão. Amém? Pronto. E aí vocês terminam esse momento com quebrantamento, com choro, com declaração de fidelidade a Deus, de amor, de santidade, declaração de que você fica com o coração eternamente grato ao Senhor. Como é maravilhoso, não é? Vai ser um momento assim, tremendo e maravilhoso demais. Muito bem. Nós agora saímos da sala 8, a sala da humildade, onde nós fizemos esse grande movimento, e vamos passar para a última sala. Convido vocês para a nossa sala do domínio próprio. Entrem, sejam bem-vindos. O treino do governo interior. O foco aqui é vencer os impulsos e andar guiado pelo espírito, não pelas emoções. Você ter disciplina, vigilância, domínio sobre pensamentos, sobre atitudes, é algo tremendo, não é? Então esse é o foco. O trono interior. O domínio próprio é o governo do espírito dentro do homem. Aqui, o discípulo aprende que a verdadeira guerra ela é interna. E quem governa o próprio coração não é governado pelo mundo. Na sala do domínio próprio, o Espírito Santo ensina a disciplina, a sobriedade e o poder do autocontrole como expressões de autoridade espiritual. Vamos ao nosso movimento aqui nesta sala, o exercício prático, reagindo ao desânimo. Durante 7 dias, pratique domínio próprio sobre pensamentos de derrota. Cada vez que a derrota te atacar, diga para ela, por exemplo, dizendo, por exemplo, que você não vai concluir a reação espiritual. Agora eu vou dar exemplo. O desânimo, a derrota vem e diz para você, você não vai concluir a reação espiritual. Aí você vai vencer isso com essa resposta. Você vai dizer para o desânimo, você vai dizer para a derrota, você vai dizer assim, eu venço, não é pela minha força humana. Eu venço com a força que Cristo me dá. Por isso, posso todas as coisas e eu posso sim concluir a reação espiritual. Isso aí você estará se levantando contra o espírito de desânimo, aquele espírito de sono, de cansaço, tudo isso que vem para te parar, para te paralisar. Levante-se e diga, eu venço, não é pela minha força humana. Eu venço com a força que Cristo me dá. Por isso eu posso todas as coisas. E é por isso que eu vou concluir a reação espiritual. Isso é um exercício. Você faz isso com reação como com qualquer outra coisa que esteja querendo te paralisar. Cada vez que algo tentar tirar sua paz, você vai dizer, Jesus reina sobre mim.
Anote as áreas onde o Espírito te ajudou a dominar. Anote para você ler e perceber como que o Espírito Santo está te ajudando a caminhar. E aí você vai decretar: Jesus reina em mim. Minha alma se submete ao Espírito. Minhas emoções se dobram diante do trono de Cristo. Nada governa o meu interior além de Jesus. Sou o templo, sou o trono, sou o domínio do Rei. Em nome de Jesus. Reino porque Ele reina em mim. Olha que poder de palavra. Então vamos fechar com Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então nós terminamos aqui de conhecer a nossa academia espiritual. Passei para vocês todos os movimentos, todos os exercícios. E eu quero que vocês entrem na academia espiritual todos os dias. Exercitem-se, não parem de exercitar. Afiem as suas armas. Deixe as suas armas espirituais brilhando, reluzendo com o brilho do Espírito Santo. Não desanimem, continuem, porque vocês já estão em vitória para a honra e para a glória do Senhor. Amém? E glórias a Deus! Então, na próxima ministração, nós vamos ver a segunda parte da ministração e eu vou passar a segunda parte dos exercícios para vocês. Nós vamos novamente passar pelas salas da academia. Lembrando que a academia, a inscrição é totalmente gratuita. Você pode exercitar quantas horas você quiser, 7 dias por semana, 24 horas por dia, totalmente livre. Você pode exercitar e deve. Em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido, seus músculos espirituais, sua força espiritual e você reaja em vitória para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém? E amém! Glórias a Deus!